Ontem, no Allianz Parque, Palmeiras e Internacional jogavam, Copa do Brasil, nada a ver com Libertadores, com o jogo do Flamengo lá na Argentina. E veja aí o que aconteceu ontem no Allianz Parque. Dá uma olhadinha. Você tá vendo? E a galera, vibrou. É a rivalidade que se cria e é algo saudável no futebol, diga-se de passagem. A gente lança a nossa enquete oficialmente agora. O Flamengo foi eliminado pela terceira vez seguida na fase de grupos da Libertadores e é a quarta vez neste século. Em 2002 também o Flamengo tinha caído na fase de grupos. Separamos aqui as eliminações recentes que foram assim mais sofridas para a torcida do Flamengo. Na sua opinião, qual foi a pior eliminação do Flamengo? EF Cabanhas, lembrando as oitavas de final da América do México 2008. EF Emelec, lembrando a última rodada da fase de grupos de 2012. Leão, perdendo no Maracanã, última rodada da fase de grupos de 14. E a de ontem, EF São Lourenço. E com este tema, com essa introdução aqui lá do que aconteceu no Allianz Parque, a gente entra no assunto mostrando imagens do que aconteceu ontem no Nuevo Gasômetro. De virada, o São Lourenço venceu o Flamengo e a combinação de resultados, o Atlético Paranaense incrível venceu a Católica e com isso o Flamengo foi eliminado. Fábio Sormani. O Flamengo dançou de novo na Libertadores. Pois é, João, eu sinceramente não esperava por isso. Acho que a maioria não é da torcida, não, de quem gosta de futebol aqui no Brasil, não imaginava que isso pudesse acontecer, ainda mais pelos rumos que a partida estava tomando, combinação de resultado e tudo mais. Aconteceu. Foi um vexame? Foi. Mas acho que do Cabanhas foi pior. Tô dando aqui já o meu voto. Do Cabanhas foi pior. Para mim foi pior do que esse. Porque cá para nós, o jogo foi na Argentina contra o São Lourenço, recentemente campeão da Libertadores. E perder lá não era nada esquisito. Mas foi surpreendente por tudo que aconteceu. O time que não ganhou nenhum ponto jogando fora de casa. Esse foi o grande problema do Flamengo. Venceu todas as 3 partidas jogando como mandante, como visitante, não venceu nenhuma. A gente até conversava ontem à noite, né, João? Isso. Depois do jogo a gente conversava. Exatamente. E eu acho que o Flamengo não pode mandar embora o Zé Ricardo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso foi um grande aprendizado para ele. Essa frase é sua. Foi um grande aprendizado para o Zé Ricardo. E eu concordo com ela. Você tem razão. Um grande aprendizado. Ele não é um técnico qualquer, não é um curioso, ele é um estudioso. A gente vê que ele trabalha, ele comete erros, evidentemente. Eu já citei alguns que eu não concordo, mas eu acho, olha, pelo amor de Deus, acho que se o Flamengo mandar embora o Zé Ricardo, ele vai estar perdendo provavelmente um grande treinador e vai começar do zero de novo um trabalho. Custou caro para o Flamengo essa eliminação. Claro que sim. Na alma do torcedor, nos cofres do clube e na política interna também. A gente sabe muito bem disso. Mas eu acho que o Bandeira, que é uma pessoa muito séria, trabalhador, honesto, transparente e é um cara determinado, eu tenho certeza que ele não vai ceder à pressão, se é que existe, no sentido de demitir o Zé Ricardo. Não existe, pode. Existe. Enorme, imensa. Não pode. Existe. Mas não ele já pode. disse que não vai demitir o Zé Ricardo. Sem caçar. O que ele tem que fazer, você também acha que não, né, João? Ele já falou isso, inclusive. Isso, depois do jogo. Ele não vai mandar embora o Zé Ricardo, vai apostar na sequência do trabalho. É uma possibilidade. O que o Flamengo tem que fazer agora, só para encerrar da minha parte aqui, é contratar 2 jogadores. Um goleiro. Com todo respeito ao Muralha, não dá. E um zagueiro. O resto, com o que tem lá, dá para ser extremamente competitivo. Muito competitivo. E eu acho que o Zé Ricardo vai conseguir. Então, goleiro, o que eu sugiro? O Flamengo vai lá, pega o Manquejo e o Cuéllar. Não jogam. São 2 pesos mortos. Estão ali, não fazem nada. Vai no Atlético Nacional de Medellín e fala assim, escuta, quer? Me dá o Armani. Pega o Armani. Aí precisa contratar um zagueiro. Vai procurar um zagueiro. Eu não sei quem que é esse zagueiro. O goleiro eu só pensei nesse. Então eu acho isso, João. Foi uma tristeza muito grande, uma grande decepção. O time foi muito mal fora de casa. Lamento muito pelo Bandeira, ele não merecia estar passando o que está passando, o trabalho que ele faz.
mas aconteceu. Sem demissão do Zé Ricardo, reforço do time, eu acho que o Flamengo tem chance de ganhar o Brasileiro, voltar à Libertadores e quem sabe, no ano que vem, ganhar o tão sonhado título. Olha, há uma informação que o Flamengo tem interesse, e não é de hoje, no goleiro Walter, que está na reserva do Corinthians. E que o Mancoejo, que não foi relacionado para essa partida na Argentina, ele já há algum tempo não anda muito satisfeito e aí foi a gota d'água. Ele não ficou satisfeito mesmo por não ter sido nem relacionado para a viagem. Então poderia acontecer aí uma negociação, uma troca. Walter vindo para o Flamengo e Mancoejo indo para o Corinthians. Ótimo negócio João, para... rapidinho, João. Oi. Rapidinho. Hoje, durante o rádio, logo depois que terminou o programa, o Savoia conversou com o Roberto Andrade e falou sobre isso. Mancoejo pelo Walter. O que ele achava? E ele falou assim, não. Mas não foi aquele não que não tem negócio. Esse negócio não interessa. Se aparecer um negócio melhor, o Corinthians faz. E eu estou de acordo com o Corinthians. O Walter pelo Mancoejo não vale. De repente bota o Cuejara aí no meio. o Guerreiro, né? Guerreiro. Porque com todo respeito, isso parece piada pronta, né? O Corinthians dá o Walter e recebe o Mancoejo? Não vale. O Walter eu vou deixar para o nosso especialista aqui falar. Perfeito. Né? Eu já sei que ele vai falar coisas boas do Walter. Agora, com todo respeito, se o Roberto Andrade, pelo amor de Deus, né? O Mancoejo, o cara que não consegue jogar no Flamengo... Mas o Mancoejo mais um. O Guerreiro? Não. Boa. Guerreiro não. Diego. Cueja. Diego ia bem, hein? Cueja, não, Cueja. Você imagina o Mas Diego? aí, Quesada, mas aí é um desnível. Gabriel. O Diego, você tem que pegar alguém que seja do nível, que seja bom pros dois. Não, pera um pouquinho. Aí me perdoa, senhor Mani, é um desnível aí. É bom só pro Claro, Flamengo, mas eu falei pra Walter. você. Vamos só puxar. Sabe por quê? Vamos lá, só para encerrar da minha parte, para alongar. Pra gente matar a conversa, tá, senhor Mani? Você vai concordar comigo. O Walter chega no Flamengo para ser titular? Sim. Eu acho que sim. O Mancoejo chega no Corinthians para ser titular? Então encerrou o assunto. Obrigado, senhor Mani. Eu também já falei que não é justo. Cefini. Não é justo. Mas o Walter pelo Diego também não é, pô. Então, mas da mesma forma que é desnível de um lado, então vamos... entendeu? Isso que eu tô falando. Pensar em alguém. Ô, Sormani, então o não do presidente para o Savoia não foi aquele não tem negócio, não existe. Exatamente. Não. Mas pode haver uma conversa. Assim, esse negócio, não. Mas pode ter outro. Eu vi o rádio. Na verdade, ele estava dizendo, o Savoia falou exatamente como o Savoia está dizendo, mas eu entendi que nesse momento não está acontecendo essa troca. Não está havendo esse negócio nesse momento. Eu acho um cuidado que precisa ter. Eu acho até que o Zé Ricardo errou na levar o Mancoejo para lá ontem, porque o Mancoejo conhece o novo gasômetro, jogou lá diversas vezes, podia ser útil num jogo desse tipo. Outro ponto que eu acho, assim, quando a gente fala que os estrangeiros do Flamengo, já cansei de falar aqui que o desperdício com contratações de jogadores estrangeiros no Brasil é enorme, mas a gente não pode perder de vista quem foi contratado quando foi. O Mancoejo chegou para o Flamengo como uma grande contratação. Ele não deu certo até agora. Mas ele não foi contratado como assim, fui buscar ali o Zezinho das Couves na esquina, não. O Flamengo foi contratar um jogador que era destaque no Independiente de Avejaneda, que jogava a Copa Sul-Americana, que jogava o Campeonato Argentino, que jogava bem. Assim como o São Paulo foi contratar o Centurion em 2014 para 15, como o melhor jogador do Campeonato Argentino. O fato de você trazer um estrangeiro... Quem indicou uma coisa foi o Muricy Ramalho assistindo o Campeonato Argentino no Fox Sports. Exatamente. Ele viu os jogos do Independente e falou assim, rapaz, é bom, vou levar. O Mancoejo é um jogador que sirva hoje para ser titular do Flamengo? Hoje, não. Mas o Flamengo não fez o negócio que o Flamengo fez na época era um negócio considerado Eu me lembro que neste programa eu perguntei quando o Flamengo anunciou a contratação de Mancoejo para Paulo Lima, que fazia os comentários da maioria dos jogos do Campeonato Argentino. Eu perguntei, Paulo Lima, Mancoejo. Ele falou, bom jogador, joga como volante, um pouco mais adiantado. E aí eu levantei a seguinte questão. Paulo Lima, mas veja só, um jogador de 26 anos... Que não jogou no exterior. Que não saiu
da Argentina. Verdade. E que uma vez só foi emprestado para o Belgrano de Córdoba por 6 meses e retornou ao Independiente. Será que ele é tão bom assim? Paulo Lima, na época, acompanhando os jogos do Campeonato Argentino, ele estava no país dele, jogando no time dele, onde ele foi criado, estava em casa, estava à vontade, Mancoejo estava jogando bem. Mas eu confesso que na época eu levantei, eu falei, será que esse cara é tão bom mesmo? Mas é o que eu estou dizendo assim. Não deu certo aqui, sempre, né? até agora não deu certo. O Casares do ano passado não deu certo no Atlético. E esse ano é o melhor jogador do time. Então eu assim... Mas o Casares não deu certo por problemas que a gente sabe, né? Porque concordo, ele não colaborou. Eu concordo com você, PVC. Então que ele é difícil. Que ele permaneça no Flamengo e que o Flamengo aproveite melhor. A possível troca envolvendo o Walter e Mancoejo. O Walter pro Flamengo é bom. O Walter chega para ser titular. O Mancoejo, desculpe, não... Pode ser que vá para o Corinthians, pode ser que jogue um Campeonato Brasileiro maravilhoso e faça dupla com o Messi na Copa da Rússia. Pode ser. Eu não estou aqui dizendo que não pode acontecer, mas acho pouco provável que aconteça. O Walter pro Flamengo é bom? Excelente contratação, se for anunciado, é um excelente goleiro. Eu acredito que o Alex Muralha ele não está numa fase boa. E esse é o preço que se paga por você não ter um segundo goleiro à altura de poder. Você acha que a saída do Paulo Vitor influenciou no rendimento do Muralha? Influenciou pelo fato de que hoje o Flamengo tem garotos da base junto com o Muralha. Então, o Muralha não tem uma sombra. Seria bom hoje o Walter chegar no Flamengo, seria bom para o Muralha. Seria bom para o Muralha. O cara precisa da concorrência para se manter num nível interessante. Pois não, PVC. O que eu estava olhando para tentar avançar um pouco no diagnóstico da eliminação de ontem. O que aconteceu? Porque já se falou muita coisa, todo mundo falou. Hoje só se fala no Brasil em duas coisas. Uma delas é o Flamengo. Certo? É fato. Então, o que eu fui olhar a questão da reação. E a ao outra? Gol. Hã? E a outra? A outra é a questão da presidente da República. O ponto assim. Temer. Eu fui olhar. O Footstats tem uma estatística que é muito bem feita, elaborada, que é a história da reação ao gol. E aí você percebe que o Flamengo tem duas características que são muito comuns em todos os jogos. O Flamengo perde todos os fundamentos depois que faz um gol. Ele recua, ele tem menos posse de bola, ele tem menos desarme, ele tem menos finalização, ele tem menos tudo. Ele perde 20% de passe. E ele perde mais do que isso quando ele sofre um gol. Ele perde 25% de passe. Ele faz 54 passes até sofrer o gol e passa a fazer 41 nos minutos seguintes. Dá 25% de diferença. O que eu estou dizendo isso? O Flamengo tem uma questão que é para se trabalhar. O Flamengo é para fazer terra arrasada? Como disse o presidente do Flamengo? Não é. Eu lembro, vou fazer uma relação que não é a melhor de todas, porque o time do Flamengo não é sombra do que foi o time de 81, o time de 80, de 79. Mas os jogadores de 77 que perderam a final pro Vasco costumam dizer que eles saíram da decisão e foram lavar roupa suja numa churrascaria em Ipanema, barril 8.000. Isso, PVC. E foram lá lavar roupa suja e as pessoas passavam ali e diziam: não tem, os caras saíram para beber depois de perder pro Vasco? Estavam se acertando. E estavam ali se acertando e saíram dali para ganhar tudo nos anos seguintes. Com um técnico que era inexperiente, que era o Cláudio Coutinho. Que viria a ser, foi técnico da seleção em 78, antes do que devia ser. Coutinho, se fosse vivo, teria sido o maior técnico do Brasil nos anos 90. Ele morreu em 81. Ele foi revolucionário. Ele teria avançado muito. Não estava maduro. É o caso. Você está fazendo um paralelo com o Zé? Estou fazendo. O Zé Ricardo pode não ser o que seria o Coutinho, mas o Zé Ricardo vai ser um técnico melhor do que ele é hoje. Ele tem potencial para isso. E o time do Flamengo vai ser melhor do que é hoje. Então você tem que pegar. Por que o time perde qualidade quando sofre um gol? Por que o time entra em parafuso como entrou nos últimos 15 minutos? Tem a ver com a ausência do Diego? Pode ter. O Diego para a bola. O atalho é ali. Tem a ver até com a ausência do Mancoelho, que conhece o novo Gasômetro. O PVC. Com experiência. Conca ainda vai entrar no time. A minha opinião é a seguinte: foram 6 jogos, o Flamengo fez 5 boas partidas. É fato. Ganhou 3. Ganhou aquelas em que ele jogou em casa. Sim. E nas outras 2 derrotas, fora essa,
o time não jogou mal. Isso que é incompreensível. É verdade. Porque existem algumas atuações, algumas campanhas sofríveis que se explicam. O time não jogou bem, está eliminado e tal, mas foi um pecado. Porque a gente vai lembrar daqui a 10 anos que o Flamengo fez só um jogo ruim. Eu nem sei se foi tão ruim assim, ruim. Vamos destacar esse como ruim. Mas fez os outros 5 jogos, jogou muito bem. Só que perdeu. É difícil você falar que um time joga bem e perde. Mas não foi uma campanha sofrível a ponto da gente chegar aqui e dizer, foi merecido. Ao contrário, na minha visão pelo menos, me agradou muito o futebol apresentado. Hoje no Rio de Janeiro não foi uma aeroflá, como a galera ia no embarque do time, mas a cobrança foi grande. E pessoal, é o seguinte, hein? Flamengo terá agora 2 jogos seguidos contra o Atlético Goianiense. Sábado na Serra Dourada pelo Brasileirão, 9 da noite. E na quarta-feira que vem, com transmissão do Fox Sports, decisão na Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 0-0 e o Flamengo de novo chega numa decisão com a maior parte dos resultados a favor. 0-0 de novo pênaltis, qualquer empate com gols classifica o Flamengo e uma vitória, por qualquer diferença, classifica o Flamengo. A partir desse episódio, para fechar da minha parte, eliminação para o São Lourenço, acabou a zona de conforto para o Zé Ricardo. Agora... Se sair da Copa do Brasil, você acha que ele pode rodar? O presidente muda de ideia? Possivelmente. Pode. Aquilo que você falou de informação, eu tô com você aí, até conversando com algumas pessoas que rodeiam aí o Flamengo. Acabou a zona de conforto. Eu tô com o Sormani. Eu não faria isso. Eu seguiria o trabalho com o Zé. Uma hora vai acontecer. Futebol não pode ser assim também na porrada, tal. Tem que saber levar. Agora, que a pressão é muito grande, eu não sei se o Bandeira vai segurar e eu não sei também se o Zé vai ficar confortável como esteve até o momento. Porque ano passado, por exemplo, não vamos esquecer, o Flamengo terminou em qual posição no Campeonato Brasileiro? 3º lugar. O Flamengo perdeu a 2ª posição para o Santos, né? E a crítica não foi tão pesada assim. Agora, o Flamengo apostava tudo na Libertadores, não há dúvida nenhuma. Quem falar o contrário, tá escondendo o jogo. Meus amigos, atenção, nós vamos retomar o assunto Flamengo, mas é uma informação de agora e importantíssima. Envolve a chave. E eu concordo com ela. Você tem razão. Um grande aprendizado. Ele não é um técnico qualquer, não é um curioso, ele é um estudioso. A gente vê que ele trabalha, ele comete erros, evidentemente. Eu já citei alguns que eu não concordo, mas eu acho, olha, pelo amor de Deus, acho que se o Flamengo mandar embora o Zé Ricardo, ele vai estar perdendo provavelmente um grande treinador e vai começar do zero de novo um trabalho. Custou caro para o Flamengo essa eliminação. Claro que sim. Na alma do torcedor, nos cofres do clube e na política interna também. A gente sabe muito bem disso. Mas eu acho que o Bandeira, que é uma pessoa muito séria, trabalhador, honesto, transparente e é um cara determinado, eu tenho certeza que ele não vai ceder à pressão, se é que existe, no sentido de demitir o Zé Ricardo. Não existe. Enorme imensa. Não pode. Existe. Mas não ele já disse que não vai demitir o Zé Ricardo. Sem caçar. O que ele tem que fazer, você também acha que não, né, João? Ele já falou isso, inclusive. Isso, depois do jogo. Ele não vai mandar embora o Zé Ricardo, vai apostar na sequência do trabalho. Há uma possibilidade. O que o Flamengo tem que fazer agora, só para encerrar da minha parte aqui, é contratar 2 jogadores. Um goleiro. Com todo respeito ao Muralha, não dá. E um zagueiro. O resto, com o que tem lá, dá para ser extremamente competitivo. Muito competitivo. E eu acho que o Zé Ricardo vai conseguir. Então, goleiro, o que eu sugiro? O Flamengo vai lá, pega o Mancoejo e o Cuéllar. Não jogam. São 2 pesos mortos. Estão ali, não fazem nada. Vai no Atlético Nacional de Medellín e fala assim, escuta, quer? Me dá o Armani. Pega o Armani. Aí precisa contratar um zagueiro. Vai procurar um zagueiro. Eu não sei quem que é esse zagueiro. O goleiro eu só pensei nesse. Então eu acho isso, João. Foi uma tristeza muito grande, uma grande decepção. O time foi muito mal fora de casa. Lamento muito pelo Bandeira, ele não merecia estar passando o que está passando, o trabalho que ele faz, mas aconteceu. Sem demissão do Zé Ricardo, reforço do time, eu acho que o Flamengo tem chance de ganhar o Brasileiro, voltar à Libertadores e quem sabe, no ano que vem, ganhar o tão sonhado título. Olha, há uma informação que o Flamengo tem interesse, e não é de hoje, no goleiro Walter, que está na reserva do Corinthians. E que o Mancoejo, que não foi relacionado para essa partida na Argentina,
ele já há algum tempo não anda muito satisfeito e aí foi a gota d'água. Ele não ficou satisfeito mesmo por não ter sido nem relacionado para a viagem. Enorme, mas a gente não pode perder de vista quem foi contratado quando foi. O Mancoelho chegou para o Flamengo como uma grande contratação. Ele não deu certo até agora. Mas ele não foi contratado como assim, fui buscar ali o Zezinho das Couves na esquina, não. O Flamengo foi contratar um jogador que era destaque no Independiente de Avejaneda. Que jogava a Copa Sul-Americana, que jogava o Campeonato Argentino, que jogava bem. Assim como o São Paulo foi contratar o Centurion em 2014 para 15, como o melhor jogador do Campeonato Argentino. O fato de você trazer um estrangeiro... Quem indicou uma coisa foi o Muricy Ramalho assistindo o Campeonato Argentino no Fox Sports. Exatamente. Ele viu os jogos do Independente e falou assim, rapaz, é bom, vou levar. O Mancoelho é um jogador que sirva hoje para ser titular do Flamengo? Hoje, não. Mas o Flamengo não fez uma... O negócio que o Flamengo fez na época era um negócio considerado eu me lembro que neste programa eu perguntei quando o Flamengo anunciou a contratação de Mancoelho para Paulo Lima, que fazia os comentários da maioria dos jogos do Campeonato Argentino. Eu perguntei, Paulo Lima, Mancoelho. Ele falou, bom jogador, joga como volante, um pouco mais adiantado. E aí eu levantei a seguinte questão. Paulo Lima, mas veja só, um jogador de 26 anos... Que não jogou no exterior. Que não saiu da Argentina. Verdade. E que uma vez só foi emprestado para o Belgrano de Córdoba por 6 meses e retornou ao Independiente. Será que ele é tão bom assim? Paulo Lima, na época, acompanhando os jogos do Campeonato Argentino, ele estava no país dele, jogando no time dele, onde ele foi criado, estava em casa, estava à vontade, Mancoelho estava jogando bem. Mas eu confesso que na época eu levantei, eu falei, será que esse cara é tão bom mesmo? Mas é o que eu estou dizendo assim. Não deu certo aqui, sempre, né? Até agora não deu certo. O Casares no ano passado não deu certo no Atlético. E esse ano é o melhor jogador do time. Então eu Mas concordo, o Casares não deu certo por problemas que a gente sabe, né? Porque concordo, né, ele não colaborou. Eu concordo com você, PVC. Então que ele é difícil. Que ele permaneça no Flamengo e que o Flamengo aproveite melhor. A possível troca envolvendo o Walter e Mancoelho. O Walter pro Flamengo é bom. O Walter chega para ser titular. O Mancoelho, desculpe, não. Pode ser que vá para o Corinthians, pode ser que jogue um Campeonato Brasileiro maravilhoso e faça dupla com o Messi na Copa da Rússia. Pode ser. Eu não estou aqui dizendo que não pode acontecer, mas acho pouco provável que aconteça. O Walter pro Flamengo é bom? Excelente contratação, se for anunciado, é um excelente goleiro. Eu acredito que o Alex Muralha ele não está numa fase boa. E esse é o preço que se paga por você não ter um segundo goleiro à altura do... E ontem, no Allianz Parque, Palmeiras e Internacional jogavam, Copa do Brasil, nada a ver com Libertadores, com o jogo do Flamengo lá na Argentina. E veja aí o que aconteceu ontem no Allianz Parque. Dá uma olhadinha. Você tá vendo? E a galera, vibrou. É a rivalidade que se cria e é algo saudável no futebol, diga-se de passagem. A gente lança a nossa enquete oficialmente agora. O Flamengo foi eliminado pela 3ª vez seguida na fase de grupos da Libertadores e é a 4ª vez neste século. Em 2002 também o Flamengo tinha caído na fase de grupos. Separamos aqui as eliminações recentes que foram assim mais sofridas para a torcida do Flamengo. Na sua opinião, qual foi a pior eliminação do Flamengo? EF Cabanhas, lembrando as oitavas de final da América do México 2008. EF Emelec, lembrando a última rodada da fase de grupos de 2012. Leão, perdendo no Maracanã, última rodada da fase de grupos de 14. E a de ontem, EF São Lourenço. E com este tema, com essa introdução aqui lá do que aconteceu no Allianz Parque, a gente entra no assunto mostrando imagens do que aconteceu ontem no Nuevo Gasômetro. De virada, o São Lourenço venceu o Flamengo e a combinação de resultados, o Atlético Paranaense incrível venceu a Católica e com isso o Flamengo foi eliminado. Fábio Sormani. O Flamengo dançou de novo na Libertadores. Pois é, João, eu sinceramente não esperava por isso. Acho que a maioria não é da torcida, não, de quem gosta de futebol aqui no Brasil, não imaginava que isso pudesse acontecer, ainda mais pelos rumos que a partida estava tomando, combinação de resultado e tudo mais. Aconteceu. Foi um vexame? Foi.
Mas acho que do Cabanhas foi pior. Tô dando aqui já o meu voto. Do Cabanhas foi pior. Para mim foi pior do que esse. Porque cá para nós, o jogo foi na Argentina contra o São Lourenço, recentemente campeão da Libertadores. E perder lá não era nada esquisito. Mas foi surpreendente por tudo que aconteceu. O time que não ganhou nenhum ponto jogando fora de casa. Esse foi o grande problema do Flamengo. Venceu todas as 3 partidas jogando como mandante, como visitante, não venceu nenhuma. A gente até conversava ontem à noite, né, João? Isso. Depois do jogo a gente conversava. Exatamente. E eu acho que o Flamengo não pode mandar embora o Zé Ricardo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso foi um grande aprendizado para ele. Essa frase é sua. Foi um grande aprendizado para o Zé Ricardo. Então poderia acontecer aí uma negociação, uma troca. Walter vindo para o Flamengo e Mancoejo indo para o Corinthians. Ótimo negócio João, para... rapidinho, João. Oi. Rapidinho. Hoje, durante o rádio, logo depois que terminou o programa, o Savoia conversou com o Roberto Andrade e falou sobre isso. Mancoejo pelo Walter. O que ele achava? E ele falou assim, não. Mas não foi aquele não que não tem negócio. Esse negócio não interessa. Se aparecer um negócio melhor, o Corinthians faz. E eu estou de acordo com o Corinthians. O Walter pelo Mancoejo não vale. De repente bota o Cuejara aí no meio. o Guerreiro, né? Guerreiro. Porque com todo respeito, isso parece piada pronta, né? O Corinthians dá o Walter O Walter. e recebe o Mancoejo? O Mancoejo. Não vale. O Walter eu vou deixar para o nosso especialista aqui falar. Perfeito. Né? Eu já sei que ele vai falar coisas boas do Walter. Agora, com todo respeito, se o Roberto Andrade, pelo amor de Deus, né? O Mancoejo, o cara que não consegue jogar no Faz o Flamengo, Mancoejo mais um. o Guerreiro? Não. Boa. Ótimo. Guerreiro não. Diego. Cueja. Diego ia bem, hein? Cueja, não, Cueja. Você imagina o Mas Diego? aí, Quesada, mas aí é um desnível. Gabriel. O Diego, você tem que pegar alguém que seja do nível, que seja bom pros dois. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Aí não, me perdoa, senhor Mani, é um desnível aí. É bom só pro Claro, Flamengo, mas eu falei pra Walter. você. Vamos só puxar. Sabe por quê? Vamos lá, só para encerrar da minha parte, para alongar. Pra gente matar a conversa, tá, senhor Mani? Você vai concordar comigo. O Walter chega no Flamengo para ser titular? Sim. Eu acho que sim. O Mancoejo chega no Corinthians para ser titular? Então encerrou o assunto. Obrigado, senhor Mani. Eu também já falei que não é justo. Sefini. Não é justo. Mas o Walter pelo Diego também não é, pô. Então, mas da mesma forma que é desnível de um lado, então vamos... entendeu? Isso que eu tô vamos falando. pensar em Ô, alguém. Somani, então o não do presidente para o Savoia não foi aquele não tem negócio, não existe. Exatamente. Não. Mas pode haver uma conversa. Assim, esse negócio, não. Mas, de repente, pode ter outro. Eu vi o rádio. Na verdade, ele estava dizendo, o Savoia falou exatamente como o Savoia está dizendo, mas eu entendi que nesse momento não está acontecendo essa troca. Não está vendo esse negócio nesse momento. Eu acho um cuidado que precisa ter. Eu acho até que o Zé Ricardo errou na levar o Mancoejo para lá ontem, porque o Mancoejo conhece o novo gasômetro, jogou lá diversas vezes, podia ser útil num jogo desse tipo. Outro ponto que eu acho, assim, quando a gente fala que os estrangeiros do Flamengo, eu já cansei de falar aqui que o desperdício com contratações de jogadores estrangeiros no Brasil é enorme. De poder Você acha que a substituir saída o do primeiro Paulo goleiro. Vitor influenciou no rendimento do Muralha? Influenciou pelo fato de que hoje o Flamengo tem garotos da base junto com o Muralha. Então, o Muralha não tem uma sombra. Seria bom hoje o Walter chegar no Flamengo, seria bom pro Muralha. Seria bom pro Muralha. O cara precisa da concorrência para se manter num nível interessante. Pois não, PVC. O que eu estava olhando para tentar avançar um pouco no diagnóstico da eliminação de ontem. O que aconteceu? Porque já se falou muita coisa, todo mundo falou. Hoje só se fala no Brasil em duas coisas. Okay. Uma delas é o Flamengo. Certo? É fato. Então, o que eu fui olhar a questão da reação. E a ao outra? gol. Hã? E a outra? A outra é a questão da presidente da República. O ponto assim. Temer. Eu fui olhar. O Footstats tem uma estatística que é muito bem feita, elaborada, que é a história da reação ao gol. E aí você percebe que o Flamengo tem duas características que são muito comuns em todos os jogos. O Flamengo perde todos os fundamentos depois que faz um gol. Ele recua, ele tem menos posse de bola, ele tem menos desarme, ele tem menos finalização, ele tem menos tudo. Ele perde 20% de passe. E ele perde mais do que isso quando ele sofre um gol. Ele perde 25% de passe.
ele faz 54 passes até sofrer o gol e passa a fazer 41 nos minutos seguintes. Dá 25% de diferença. O que eu estou dizendo isso? O Flamengo tem uma questão que é para se trabalhar. O Flamengo é para fazer terra arrasada? Como disse o presidente do Flamengo? Não, não é. Eu lembro, vou fazer uma relação que não é a melhor de todas, porque o time do Flamengo não é sombra do que foi o time de 81, o time de 80, de 79. Mas os jogadores de 77, que perderam a final para o Vasco, costumam dizer que eles saíram da decisão e foram lavar roupa suja numa churrascaria em Ipanema, barril 8.000. Isso, BBC. E foram lá lavar roupa suja e as pessoas passavam ali e diziam, não tem, os caras estão saindo para beber depois de perder para o Vasco? Estavam se acertando. E estavam ali se acertando e saíram dali para ganhar tudo nos anos seguintes. Com um técnico que era inexperiente, que era o Cláudio Coutinho. Que viria a ser, foi técnico da seleção em 78, antes do que devia ser. Coutinho, se fosse vivo, teria sido o maior técnico do Brasil nos anos 90. Ele morreu em 81. Ele foi revolucionário. Ele teria avançado muito. Não estava maduro. É o caso. Não tô Você está fazendo um paralelo com o Zé? Estou fazendo. O Zé Ricardo pode não ser o que seria o Coutinho.